No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Hoje nós vamos falar sobre educação na pandemia e as novas desigualdades. Mas antes, Franklin, eu quero que você me dê o destaque da semana. Olha, Joel, o destaque é essa proliferação mundial dessa cepa que está no Brasil, né? Eu acho que o governo brasileiro não tem feito a lição de casa como se deve, ela está espalhando. E isso pode suscitar problema para nós, brasileiros, de maneira geral, né? De forma assim, mundial. Porque essa cepa brasileira, ela está atingindo uma série de países e o pessoal não está vendo com muito bons olhos isso, não. Tem alguns lugares na América Latina que estão até chamando de cepa Bolsonaro, para você ter uma ideia, né? Responsabilizando, digamos, o principal dirigente que deveria estar fazendo alguma coisa para conter essa cepa. E isso pode fechar nossas fronteiras, fechar o comércio no Brasil, para o Brasil, no mundo, enfim. Isso é péssimo. Além de, internamente, a gente está vendo aqui mais de 400 mil mortos, caminhando para 500 mil, e aí a coisa vai. Enfim, tem que ser feita alguma coisa urgentemente para debelar não só a cepa nova chamada brasileira, ou como queira chamar Bolsonaro, sei lá, como estão fazendo lá fora, mas também já a antiga cepa, para que a gente possa construir um mundo diferente, mesmo estando dentro de pandemia, porque da forma como está indo para o descontrole. O governo não está fazendo a sua lição de casa, isso já ficou claro. Mas você acredita que a CPI do Senado pode exercer uma pressão para que o governo tome algumas providências emergenciais em relação à pandemia aqui no país? Em tese, sim. Né? Em tese, sim. Como a CPI é movida essencialmente por política, né? É aquela política, às vezes, não com P maiúsculo, corre-se o risco de acabar tudo falando em P, em pizza, mas eu espero que não, que acabe em P também, em punição. Muito bem, como eu já disse, hoje nós vamos falar da educação na pandemia e as novas desigualdades. De acordo com o IBGE, 4 milhões e 300 mil estudantes brasileiros entraram na pandemia sem ter acesso à internet. Desta forma, o ano 2020 tornou a educação um reflexo evidente da desigualdade do país. Para refletir sobre a questão, nós vamos conversar com a professora Alexandra Lopes. Ela é professora de História e Sociologia no Estratégia Vestibulares, mestre em Ciência Política, com especialização em Direitos Humanos e Justiça de Transição pela Unicamp. A Fernanda Lancelotti, que é presidente da ONG Lar da Bênção Divina. Você vai conferir as notícias do mundo com a Mônica Grayle, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel. Obrigada. Bom dia, Franklin. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Seja muito bem-vinda, Alessandra, novamente ao nosso programa. Bom dia, Franklin, bom dia, Joel, bom dia, Fernanda, a todos os ouvintes. É um prazer imenso falar sobre educação hoje, nesse momento tão significativo, né, que a gente está vivendo aí, como bem introduziu o Franklin. No cenário da pandemia, quais são as novas desigualdades? Vou falar das novas, aí a Fernanda acho que pode até complementar, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala de novas desigualdades, a gente está falando necessariamente... ainda uma formulação, claro, né? Porque a gente está vivendo uma coisa, nós estamos no olho do furacão, estamos vivendo e estamos produzindo alguma reflexão sobre isso. Então, quando a gente fala de novas desigualdades, a gente está falando da questão do acesso, e do acesso por meio digital, né? Porque um dado, uma clareza assim de que o ensino à distância ele entrou concretamente no cotidiano não só das crianças, eu acho que de todas as fases da formação, porque eu lido com estudantes desde a fase menorzinha até os estudantes de ensino superior, então todo mundo aí foi estudar em casa, né?
Acontece que a questão digital, portanto, ela coloca para a gente uma nova realidade, que é quem tem acesso efetivamente à rede mundial de computadores, ao sinal de internet e aos meios físicos, né, mesmo, né? Porque a gente acha que todo mundo no Brasil tem celular, mas muito pouca gente tem um celular que tem um acesso condizente para ter uma aula, um período inteiro de aula. Então, a nova realidade é a questão tecnológica, o acesso à tecnologia, mas que nos remete a uma pauta que é muito antiga no Brasil. Se a gente lembrar, por exemplo, na redemocratização, depois da redemocratização, a construção da LDB, a grande questão era o acesso, era universalizar a educação. E parece que a gente, diante de um novo cenário que depende tanto de tecnologia, a gente volta para essa pauta. Mas a gente volta diferente, porque a gente não tem mais que construir os ambientes físicos, os edifícios, mas a gente tem que pensar como fazer essa escola chegar dentro da casa das pessoas. Então, essa seria uma nova desigualdade. Fernanda, eu quero te ouvir. A exclusão digital provocou aqui em São Paulo, só que na capital, quase 10 milhões de estudantes de escola pública que não tiveram acesso, né, às aulas através da internet. Que políticas públicas seriam necessárias para a gente construir um novo momento? Olha, aqui no Lar, né, o que eu posso dizer para vocês nós somos um projeto de contraturno escolar, então nós somos algo complementar à escola, né, e a gente faz atendimento a crianças de escola pública. E eu acho que a partir do momento em que você tem a necessidade de transformar a escola num ambiente digital, você precisa urgentemente de uma política que faça isso acontecer efetivamente, né? O que eu posso trazer para vocês são alguns exemplos de vida real que eu acho que engrandecem muito aqui o nosso entendimento, mas, por exemplo, a gente teve que transformar as nossas aulas, elas são aulas complementares, novamente, né? Então, a gente tem aulas de música, de teatro, de dança, também aulas de matemática e português para apoio à rede pública, né? Mas a gente teve que transformar essas aulas em aulas digitais do dia para a noite. Então, a primeira coisa que, no nosso caso, foi muito eficiente foi que a gente contava com um corpo docente pronto para isso, porque o nosso corpo docente ele também não é só da rede pública, né? A gente contrata profissionais para poder oferecer para os nossos alunos o melhor possível. Os nossos projetos são projetos através de leis de incentivo, né? Lei Rouanet, Lei da Criança e do Adolescente, Lei do Esporte. Então, os professores conseguiram se reinventar, mas o problema, como a Alessandra bem colocou, está na outra ponta, né? Como que os alunos vão conseguir acessar? Se eles não têm celular, a imensa maioria, 90% dos meus alunos, até tem celular, mas não é um smartphone com a capacidade de uma aula, como a Alessandra colocou. Muito menos de uma aula de música, violino, flauta, que o professor tem que olhar, tem que ver posicionamento de dedo, tem assim, alguma peculiaridade que não dá para ser qualquer coisa, né? Então, como que a gente vai prestar esse tipo de serviço para essas crianças sem conseguir ter esse acesso? Muitas vezes a gente acabou fazendo aulas assíncronas, né? Como também é um termo aí muito utilizado hoje em dia, mandava pelos grupos de WhatsApp, quando os pais chegavam em casa que tinham alguma condição melhor, os pais emprestavam os devices aí para os filhos, e depois eles gravavam, mandavam de volta, e aí não é todo mundo que sabe gravar, não é todo mundo que tem internet suficiente para passar. Olha, foi um sufoco aqui, eu vou te falar. Foi uma coisa, assim, bem, bem difícil, mas a gente conseguiu se mobilizar de uma forma bastante rápida. De novo, sem uma política pública por trás nos apoiando, né? Utilizando Esse registro é importante, né? Sem nenhuma política... Sem nenhuma. Por exemplo, uma das coisas que a gente gostaria, tipo, a gente é beneficiado pela Lei Rouanet, né? Eu tinha lá uma verba específica para compra de material pedagógico. Eu poderia muito bem ter tentado fazer, virar, meu material pedagógico agora é um smartphone, né? É um chip 4G, né? Mas a gente não consegue fazer isso, porque é tudo uma estrutura pública complexa, pesada, lenta, que até eu fazer e justificar, muito provavelmente eu seria autuada depois, então a gente acabou não fazendo, optando por fazer campanhas diretamente para o público, né, diretamente, campanhas não vinculadas a nenhuma lei, alguma coisa que nos deixasse mais livre para conseguir arrecadar esses devices. A gente conseguiu arrecadar, não cobrimos 100%, mas cobrimos mais de 50%, que para a gente foi muito bom,
bom, assim, a gente ficou muito satisfeito com isso. Que é essa cobertura de 50% quer dizer o que em termos de números? Uns 300 alunos. 300 alunos. Entre 200 e 300 alunos. Muito bem. O teu público-alvo foi 300 alunos. Eu queria te perguntar uma coisa, você estava falando, me ocorreu uma coisa. Aonde chegou, onde as aulas chegaram, né? Onde os alunos eles absorveram o conteúdo, já é possível mensurar como foi essa recepção dos alunos? Porque a pandemia surpreendeu todo mundo, né? Nós que estamos trabalhando em home office e tal, esses alunos que antes tinham aulas presenciais, de uma hora para outra, falou, não tem mais aulas, vai ter que sentar no computador durante uma hora e ficar recebendo aulas. Qual foi? Vocês já mensuraram isso? Qual foi a recepção deles de incorporar conhecimentos? Sim, assim, eu acredito assim, o ser humano é um ser muito adaptável, né? A gente realmente consegue, ainda mais criança e jovem, eu acho que eles têm uma facilidade de se adaptar e uma vontade muito grande. Ainda mais crianças, quando você está falando de teatro, música, dança, que são coisas que fazem muito bem para a alma, né? E no momento de pandemia, você ter uma aula de violino, e no caso das nossas crianças, por exemplo, a gente acabou possibilitando a eles levarem os instrumentos para casa, coisa que não acontece no nosso dia a dia aqui, normalmente eles vêm no lar para ter as aulas, né? Então isso a gente conseguiu bons resultados. A forma de mensuração disso foi o nosso espetáculo de final de ano, né? A gente conseguiu fazer um espetáculo de final de ano, online, totalmente online, maravilhoso. Fizemos alguns encontros, porque foi um pouquinho naquela fase mais laranja, amarela, que já tinha alguns momentos de encontro, mas sempre respeitando os mínimos possíveis e todas as questões de higiene, e a gente conseguiu fazer, de fato, esse espetáculo, ou seja, a gente conseguiu levar esse conhecimento, né, mesmo cultural, para essas crianças, principalmente nessa questão de música, que é complicado, né? Então, você aprender violino à distância não é fácil, aprender perto já não é fácil, à distância é mais difícil ainda, mas a gente conseguiu excelentes resultados. Já no termos de português e matemática, eu não consigo te falar essa mensuração, porque a gente não faz provas, a gente não tem esse tipo de coisa. E o que a gente viu foram alunos completamente perdidos, completamente perdidos. A gente tem um projeto de Condeca, né, da Lei da Criança e do Adolescente, que a gente faz um complemento aí das aulas de português e matemática, e a gente acabou fazendo praticamente aulas individuais, assim, com grupos muito pequenos, para ajudar as crianças, não só a português e matemática, a entender como funciona o Google Classroom, que era a ferramenta que eles estavam utilizando na escola, como que eles conseguiriam tirar as dúvidas, ajudar a entender esse mundo digital, né? Que é como a Alessandra falou, fica muito evidente essa diferença, muito evidente, por essa falta de acesso. Então, assim, foram desafios diferentes. Achei que na cultura fluiu melhor até do que na parte pedagógica. Agora eu quero ver você, Alessandra. Que paradigmas foram necessários construir para essa nova didática do ensino à distância, que surpreendeu todo mundo, sobretudo os alunos. Então, eu acho assim, né, a Fernanda tem uma experiência aí, talvez com crianças um pouco menores, eu não sei exatamente a idade, mas eu trabalho no ensino à distância com os alunos que vão prestar o vestibular, com os vestibulandos, que são alunos que estão ali entre o terceiro ano do ensino médio ou então naquela fase chamada do cursinho. E o que eu percebi, assim, que alguns alunos puderam se adaptar muito rápido e conseguiram aproveitar muito bem. Eu acho que a questão da maturidade em relação à autonomia da educação faz muita diferença. Os adolescentes, eles são um pouco mais autônomos nessa capacidade de gerenciar um ensino ativo. Eu digo que o ensino à distância, o aluno precisa ter um papel muito mais ativo do que o aluno que vai à sala de aula, né? Eu dou aula há 17 anos em sala de aula, e assim, eu vejo claramente que tem uma postura bastante passiva dos alunos quando eles chegam ali na sala de aula, eles esperam que o professor deposite. Estamos num momento de transição de comportamento, tanto do professor quanto do aluno. E eu acho que isso ficou muito evidente, Joel, Franklin, Fernanda, quando a gente vê, por exemplo, os resultados do vestibular. Porque eu já pergunto como que a gente mensura isso, né? A FE falou, não temos prova exatamente, mas a gente tem uma grande prova nacional, que é o Enem.
né? E o Enem, ele pode trazer para a gente algumas dimensões importantes do que aconteceu ao longo do ano. E o que a gente viu no Enem, né? Eu fiz 10 lives no canal, acompanhando todo o processo agora do SISU. Foi uma grande saga do SISU. Foi o maior SISU de toda a história, porque eles deixaram o SISU aberto por 9 dias. Tinha um tipo de classificação, mudaram a classificação no final. Mas no final, o resultado, qual foi? A grande ampliação da nota de corte. Então, houve, por exemplo, para carreiras muito concorridas, como medicina, direito, engenharias, um aumento da nota de corte. O que significa isso? Significa que muitos alunos estudaram muito mais e atingiram um grau de eficiência muito maior. E aí eu fiquei pensando muito, quando você falou de políticas públicas, porque a gente tem uma política pública importante para o acesso do ensino superior, que são as cotas. E eu acho que se a gente não tivesse cotas hoje para alunos de escola pública, nós estaríamos vivendo hoje uma histórica elitização do ensino superior no país. A gente só não está num momento de maior elitização porque as cotas vieram para... assim, a gente sentiu claramente a necessidade de cotas no momento em que se ampliou a desigualdade social no Brasil, se ampliou a desigualdade de acesso à educação, né, o desemprego entre os setores mais vulneráveis da sociedade. Então, a nota de corte, por exemplo, da FUVEST para medicina, do Enem para medicina, chegou a 950 de 1.000. É uma situação, assim, extremamente elitizada. Então, a gente percebeu que quem teve mais acesso, quem conseguiu se adaptar, mandou muito bem, foi muito bem nas provas, elevou essa nota de corte, e a gente só não tem uma elitização maior realmente porque temos as políticas públicas de cotas para alunos de escola pública, cotas para alunos com renda de um salário mínimo e meio, cotas para deficientes, cota para alunos pretos, pardos e indígenas. Então, essa política pública, nesse momento, foi o que garantiu um menor impacto nessa situação de desigualdade digital que a gente viveu ao longo de 2020. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A pandemia está sendo dura também para profissionais que viviam dos shows, diz Ivan Lins. A Mônica Grady, de Nova York, tem as informações. A pandemia da Covid-19, que já matou mais de 3 milhões e 100 mil pessoas em todo o mundo, continua a ter efeitos econômicos severos sobre os profissionais das artes, incluindo os trabalhadores da música. Com as medidas de distanciamento social e confinamento para conter o vírus, produtores de música, técnicos de som, maquiadores e outros profissionais de shows ao vivo se viram desempregados da noite para o dia. Numa entrevista à ONU News sobre o Dia Internacional do Jazz em 30 de abril, o cantor e compositor brasileiro Ivan Lins conta que muitos artistas estão doando parte dos seus direitos autorais para a compra de alimentos e outras formas de apoio aos colegas. E os técnicos, que são técnicos de som, o cara que faz a luz, o cara que monta o palco, e não sei o quê. Esses, então, numa situação caótica. Nós estamos fazendo campanhas de doação, estamos fazendo uma série de campanhas aqui no Brasil para ajudar. Entendeu? Por exemplo, na minha sociedade arrecadadora, nós estamos escolhendo uma música de grande sucesso nossa, a gente escolhi Vitoriosa, e estou dando 40% dos direitos do Vitoriosa para que se consiga comprar cestas básicas e ajudar aos técnicos de música. Assim como eu, vários compositores estão fazendo a mesma coisa. O Roberto Menescal pegou Barquinho e está dando 50%. Eu nem sabia que para poder ajudar, porque, principalmente por causa da pandemia, porque parou o trabalho, né, o contato com o público e o palco. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, a indústria da música deve perder 43% da previsão de receita por causa da Covid-19. Um relatório encomendado pela agência da ONU revela que 87% dos eventos foram cancelados e apenas 39% encontraram uma alternativa nas plataformas de internet para continuar com as apresentações. Em 15 de abril de 2020, a Unesco lançou o movimento Resilia Arte para mobilizar esforços globais coordenados em apoio aos artistas e assegurar o acesso à cultura para todos. A agência da ONU acredita que a crise mudou o setor da cultura para sempre, ameaçando vários ganhos alcançados nas últimas 4 décadas.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje sobre educação na pandemia e as novas desigualdades, com a Alessandra Lopes, professora de História e Sociologia no Estratégia Vestibulares, e a Fernanda Lancelotti, que é presidente da ONG Lar da Bênção Divina. Frank Valverde, você tem os resultados de uma enquete. Pode nos contar? Sim, João, é verdade. Nós temos uma enquete aqui. A cada programa, nós do Observatório fazemos uma enquete a respeito do assunto que vai ser tratado. E nossa enquete para esse programa fez a seguinte questão: você acredita que o ensino remoto piorou a educação no Brasil? E olha só os resultados: 86% das pessoas que responderam essa enquete disseram que sim, que o ensino remoto piorou a educação no Brasil. Tá? E eu queria colocar uma questão que eu acho que é importante tanto para a Alessandra como a Fernanda debaterem, que é o seguinte: antes da pandemia, nós, principalmente no ensino superior, nós estávamos acompanhando um investimento maciço de uma série de instituições do ensino privado no ensino online, ensino remoto, né? Mas no caso do online, né? Para fazer os cursos todos online, ou seja, você tem um quadro reduzidíssimo de professores, de funcionários, e todas as despesas de manutenção para esse ensino ficam por conta do aluno e não por conta da instituição. E com isso, os seus lucros, né, subiam tremendamente. Aquelas instituições que tinham ações na Bolsa também ganharam muito, né? Mas enfim, veio a pandemia e essa modalidade de ensino ganhou um espaço muito grande. Eu coloco a questão para elas: o ensino online, né, o ensino remoto, é uma realidade que aí já estava antes, vem agora e vem para ficar, por mais que algumas pessoas não gostem dessa modalidade, tá? Mas eu coloco: o que pode ser feito para que esse ensino online agregue algo positivamente para a educação e que não vise pura e simplesmente aumentar os lucros das empresas, tá? O que nós temos que fazer para que realmente isso seja um elemento importante na educação e não só com mais uma estratégia comercial? Alessandra. É muito interessante essa pergunta, retomando também um pouquinho que o Joel tinha perguntado sobre paradigmas. Assim, a gente tem que separar um pouco as coisas, assim, as eficiências do ensino à distância e a questão dos lucros das empresas. Eu tenho alunos que são alunos, porque assim, uma coisa é certa: o custo para oferecer o ensino à distância, ele é menor do que o custo para oferecer o ensino presencial, e ele pode atingir muita gente. Quando eu decidi entrar no ensino à distância, há 2 anos atrás, antes da pandemia, já foi uma girada que eu dei na minha carreira pensando no futuro da educação, o futuro das coisas. E o futuro das coisas da educação passa pelo ensino à distância. E eu criei um slogan para mim mesma, né? Eu tinha 150 alunos no presencial e hoje eu tenho pelo menos 6.000 alunos no ensino à distância. E eu digo que eu queria fazer mais, melhor e para mais gente. Então, hoje eu tenho alunos do Amazonas que nunca imaginaram, por exemplo, que pudessem estudar em alta performance para o Enem, por exemplo, e sonhar com uma carreira de medicina. Então, eu acho que o ensino à distância ele pode transformar a educação para muita gente. Ele pode levar um conteúdo que a gente tem uma estrutura no Brasil que é conteudista. Você vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso. A mobilidade social no Brasil, ela passa ainda pelo mérito acadêmico, embora a gente, né, às vezes esqueça isso. Então, passa por isso. Então, ter o ensino à distância é possibilitar realmente transformar de maneira mais horizontal essas vidas. Agora, tem a questão das políticas públicas, como a gente vai atingir, quem a gente vai atingir. Com certeza o governo vai ter que pensar sobre isso, este governo e os próximos governos, porque, como bem disse o Franklin, é uma situação que veio para ficar. E quanto às empresas, as edutechs, que a gente chama hoje, né, as empresas realmente é o que mais cresce no mercado, e a gente vai ter que lidar com esta lógica, né, que é a lógica do ensino pago. A educação, ela é um direito social,
mas a gente não tem como negar essa realidade. Da década de 90 para cá, quando começa a expansão da educação privada no Brasil, de um grande negócio, né, educação como um grande negócio, a gente vai precisar ter política também para isso, né? E a categoria dos professores, né? Porque eles, você mesmo disse, você tinha 150, foi para 6 mil. Né? Se isso fosse presencial, quantos professores não estariam empregados? Né? Você tem uma redução das vagas de trabalho para o setor dos professores. Como é que ficam os profissionais da educação nessa história? Então, é ótima essa pergunta, assim, né? Eu acho que a gente tem déficit de professor no Brasil. A gente não tem professor para todos os alunos que a gente gostaria de ter. A gente não tem todos os alunos estudando. A gente não tem todas as pessoas em idade adulta estudando no ensino superior. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que crescer. Então, eu acho que estamos num momento de transformação de paradigma. Sim. E isso enfrenta e coloca as nossas concepções mais tradicionais em xeque. A gente tem que refletir sobre isso. Mas eu acho que ainda há muito espaço para professores de ensino à distância. Há muito espaço. Porque quanto mais alunos a gente tiver, mais professores a gente vai ter. E a gente teve um desestímulo à carreira docente nos últimos tempos, porque um professor de escola, eu fui professora do Estado de São Paulo, professora da rede pública, e eu já ganhei R$7 a hora-aula. R$7 a hora-aula. Professor de escola, não é esse o problema não é esse. O problema não é a gente vai substituir, então os professores vão perder o seu lugar. Não, os professores não vão perder o seu lugar. Os professores, eles vão manter o seu lugar enquanto a gente tiver uma ampliação da educação no país. A gente precisa ampliar o acesso, e o acesso no nível básico, o acesso no nível médio, o acesso no ensino superior. Então, eu não acho que vai faltar emprego para as pessoas, para os professores, a partir do momento em que a gente tiver a expansão da educação. A gente precisa expandir. E o ensino à distância, ele pode expandir. Então, ele vai gerar mais emprego para professor no ensino à distância. Então, a gente está numa mudança de paradigma do que nós fazemos com a nossa carreira. O professor que acha que vai ser substituído, vai ser mandado embora, isso não é verdade. Eu acho que o ensino à distância vai ampliar e vai exigir mais mão de obra, mas vai exigir uma mão de obra que tem uma dinâmica distinta. É isso mas que eu Fernando... o valor, isso é fato, eu atuo mais na área superior, né? O valor de remuneração do presencial para online caiu. Esse profissional vai ganhar menos, né? Mas acho que você consegue potencializar, não? Você consegue fazer com que isso, sei lá, dê mais aulas, porque a aula consegue ser replicada. Acho que você consegue. Mas ele não ganha. A aula pode ser replicada, mas ele não ganha nessa replicação, né? Ele só ganha uma vez lá para trás, né? Acho que são questões que vão ser colocadas também nesse mercado de trabalho. Pode ser ajustado nessa nova realidade, porque como a Alessandra colocou, acho que é uma coisa nova, né? E para mim o conhecimento é infinito. Então, enquanto o conhecimento é infinito, você vai tendo cada vez mais possibilidades de novos cursos, novas questões, não só ensino formal, né? Agora, que é um desafio para os professores, eu vejo para os nossos professores, você imagina que a gente no LAR, a gente tem também a educação infantil, né? Vocês imaginam o que era para uma professora de educação infantil ter que montar uma aula para um bebê de 1 ano. E assim, a gente teve que fazer, não teve jeito. Tipo, como é que você faz um negócio desse, né? E a gente teve que fazer, porque era o que tinha. Então, ou seja, tiveram que se reinventar. Esse é um aspecto positivo. Uma coisa... Frank, você tá observando que as nossas duas convidadas têm uma visão otimista a respeito desse novo momento. E eu vou atropelar você e falar do Observatório em Movimento. O Observatório em Movimento, ele é um projeto que visa a gente refletir sobre a pandemia e a pós-pandemia. Quer dizer, a nível individual e das organizações. Nós trouxemos especialistas de várias áreas do conhecimento para refletir sobre esse momento. E, Franklin, os professores também terão que se reinventar, viu, com essa nova realidade. Mas você tem informações mais precisas desse projeto do Observatório? Sim, eu tenho uma informação importante também, né? Além dessa campanha importante que você falou, que é o Observatório em Movimento, que as pessoas podem acompanhar o nosso portal, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Nós temos também o lançamento de uma ferramenta que é muito importante, que é o Apoie o Terceiro Setor, né? Essa ferramenta é uma ferramenta online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil,
com projetos em diversas áreas. Convido a todos e a todas a saberem mais sobre isso em apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. Tá? Isso é muito importante para o terceiro setor, né? Utilizar essa ferramenta que é de financiamento coletivo, e nesse momento de pandemia é muito importante lançar a mão desse instrumental para poder sobreviver. Nós vamos interromper a entrevista com a Alessandra Lopes e a Fernanda Lancelotti para chamar a nossa repórter, que vai contar as novidades do portal do Observatório Terceiro Setor. A nossa repórter é a Isabela Alves. Olá, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia às convidadas e aos ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre uma campanha que busca comprar cestas básicas para catadores e suas famílias. A ação, organizada pelo Pimp My Carroça, pretende arrecadar R$500 mil para custear alimentos básicos que irão auxiliar cerca de 5 mil trabalhadores da reciclagem. Outra notícia é sobre um projeto social que está ajudando pessoas trans a cursarem o ensino superior. O projeto Embrace oferece bolsas de estudos para pessoas trans, com o objetivo de ajudar esse público a acessar o mercado de trabalho formal. E para encerrar, nós temos a notícia de um catador que foi aprovado em segundo lugar no curso de Medicina da Universidade Federal do Pará. Joel Silva, de 22 anos, trabalha como catador de materiais recicláveis em Belém e chegou a estudar com livros encontrados no lixo. Hoje ele sonha com um futuro como médico e com a possibilidade de ajudar pessoas vulneráveis da sua comunidade. Esses são os destaques da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada. Essas foram as informações do portal do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. A suspensão do censo demográfico, desenvolvido a cada 10 anos pelo IBGE, poderá deixar os municípios sem dados atuais sobre a educação brasileira. Sem a realização da pesquisa, não será possível medir o impacto das políticas públicas da última década em relação ao ensino, uma vez que o censo mapearia, por exemplo, o analfabetismo e captaria informações sobre a taxa de escolaridade, mostrando quantos adultos em nas cidades não concluíram seus estudos, e apontaria quantas crianças estão fora da escola. Sem o censo, Alessandra, como será a formulação de políticas públicas nesse país? Pois é, Joel, isso assim, parece pouco, né? As pessoas não têm essa noção. O quão foi importante. Vou lembrar do primeiro censo no Brasil, de 1872. O quão foi importante. Porque hoje, quando a gente lembra de dados, né? Quando a gente vai falar de dados, por exemplo, demográficos, a gente retoma o censo de 1872 para falar do Segundo Império, né? Então, não ter dados concretamente é como se a gente ficasse no escuro. Então, se a gente está falando aqui, desde o começo do programa, que a gente precisa de elaboração de políticas públicas para atender essa nova realidade que a gente vive, de novas legislações trabalhistas, por exemplo, quantos são os professores, né? A gente tem o censo escolar, existe um censo específico que os estados fazem, o censo escolar, mas ele complementa esse censo mais geral. Então, a gente atua no escuro. Então, isso é um problema muito grande, um problema de formulação de políticas públicas. Há outros dados, com certeza. O IBGE tem a PNAD contínua, né? Fez um grande trabalho com a PNAD Covid, trabalho sensacional que o IBGE fez, e conseguiu manter, inclusive, os trabalhadores ali do IBGE fazendo em casa. Então, eu acho que isso foi importante para a gente pensar um pouco. O governo não usou os dados da PNAD Covid suficientemente para poder Isso que eu ia dizer para você, o trabalho foi excelente, mas o governo federal não utilizou. Então, assim, essa também é uma questão. O censo ele é decenal, então ele não vai ser só usado por este governo que está aí nesse momento, né? A gente vai ter eleição no ano que vem, então os dados do censo podem ser usados por outros governos que vêm. Porque é isso, não adianta ter dado e não fazer nada, porque foi isso que a gente viu com o PNAD Covid, foi um grande trabalho, elogiado internacionalmente na Organização Mundial da Saúde, e zero de utilização para elaborar a política pública em relação à vacinação, em relação à prevenção e etc. Então, nós vamos ficar mais um tempo aí e vamos entrar na lista de alguns países que já não fazem censo há muito tempo e que são países que têm
índice de DH muito baixo, que são países que vivem em situação de guerra civil, e o Brasil está entrando nessa lógica. Então, realmente, para políticas públicas vai ser uma grande perda, uma situação, eu não vou dizer né, que não pode ser recuperado, pode ser recuperado sim, a partir do momento. Agora, eu quero lembrar que essa troca do IBGE, essa semana mesmo fez uma declaração, o novo presidente do IBGE, que falou que vai fazer o censo sim ou sim. Então, nós estamos diante de uma outra crise aí, uma crise com o órgão do Estado, que é o IBGE, né, e o governo do país, cortando essas verbas. Então, a crise, ela vai continuar e esse debate do censo, ele tende a se alongar. Eu indo completamente na contramão, né, Alessandra? É verdade. Fernando, eu quero te usar. Sem o censo, teremos um retrocesso na educação brasileira? Não, sem dúvida. E uma coisa que eu fico muito impressionada, que vai muito de acordo com o que a Alessandra está colocando, é que a gente está vivendo uma sociedade de data mining, né? Hoje o Big Data é a coisa mais valiosa de qualquer empresa, de qualquer... É o grande ativo das empresas globais, é o seu data mining. E a gente aqui está abrindo mão de correr atrás dos nossos dados para que eles sejam o nosso tesouro também, para a nossa evolução, né? Enquanto sociedade, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, quanto na área do saneamento, enfim, tem tantas, o Brasil ainda tem tanto a crescer, tanto a melhorar, a evoluir, então realmente isso é um retrocesso enorme, né, na área da educação, não só na área da educação, né, acho que a gente acaba perdendo aí a chancela dos nossos alcances, do que foi feito ou do que não foi feito, que a gente tem que correr atrás, né, então assim, isso é bastante triste mesmo. A gente vê aqui no Lar, por exemplo, que não tem a ver com o censo, mas tem a ver com a questão das escolas públicas, da questão da avaliação, né, porque tem a questão da não repetição, tem tudo isso, e a gente aqui, por exemplo, para as crianças estarem conosco, e a gente conseguir fazer o nosso trabalho, a gente precisa ter acesso ao desempenho escolar dessas crianças, né, e isso também é uma coisa que é complicada, não pensem vocês que é fácil, inclusive para os pais, que são pessoas que às vezes já têm uma dificuldade de acesso e de pouca formação para entendimento desses dados, mas até para nós, enquanto organização social que está aqui para apoiar essas famílias, também temos dificuldade de acessar, para entender o quanto que essa criança está precisando de mais apoio, menos apoio, e a gente acaba tendo que fazer as nossas próprias triagens, né? Então, você vê que realmente o mindset aí do setor público está complicado. Os indicadores, as informações colhidas são fundamentais para qualquer construção, né, de projetos educacionais. Mas, rapidamente, eu queria te ouvir. O que explica essa decisão do governo? Olha, eu vou te falar, eu não faço a menor ideia, não consigo entender, vejo as questões, não só as questões do IBGE, né, mas, por exemplo, a gente até fazendo um link com o que a ONU estava colocando aqui, que você trouxe para a gente de Nova York, questão cultural, gente, o que está acontecendo com a cultura? O que você está fazendo, desmontando a cultura, né? O nosso projeto no Lar é um projeto sociocultural, ele é financiado pela Lei Rouanet para dar um apoio cultural a crianças na estrutura, e isso a gente está com o nosso projeto do ano que vem, por exemplo, totalmente comprometido, apesar dele estar 100% captado, tem empresas e pessoas físicas que redirecionaram seu imposto para o nosso projeto, e ele está completamente parado por dificuldades internas da Secretaria da Cultura, por falta de mão, é o que falam, falta de recursos, de pessoas, entendeu? Então, assim, o que está levando isso, eu acho que são valores diferentes, entendimentos de prioridades diferentes, muito difícil da gente que está nessa ponta do dia a dia, que tem que fazer as coisas acontecerem, que vive ali, que eu preciso fazer acontecer, preciso expandir, prestar o meu serviço para a minha comunidade, isso fico impossibilitada, né? Então, assim, é muito difícil de entender. A gente fica até levemente revoltada, assim, a gente fica Alessandra, incomodada. Você começou falando no nosso programa de hoje sobre as novas desigualdades. Você imaginou na cultura essa nova desigualdade? Profissionais que trabalham com iluminação, com som, hoje estão dependentes, né, de receberem a cesta básica para poderem sobreviver. Vivemos um momento muito difícil no país. A minha filha, ela faz faculdade de produção musical, né? E aí a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado os professores, assim, os relatos que os professores desta área estão fazendo para os seus alunos,
né? E como ela tem ensino à distância, eu fico aqui ouvindo as aulas, né, em casa. Então, eu estou aprendendo um monte de coisa, muito legal isso. Por isso eu sou uma entusiasta, assim, da educação. Acho que a gente tem que mudar, viu? Bastante coisa, viu, Franklin, do ponto de vista das nossas relações trabalhistas, mas eu entendo essa revolução, assim, e eu acabo ouvindo, e os professores, muitos falam isso, assim, o quanto eles produziram com a Lei Rouanet, com outras leis de fomento, com outras políticas de fomento, e, assim, festivais, bandas, discos, e agora estão vivendo numa situação catastrófica. Muitos, inclusive, foram dar aula, né, Franklin? Muitos foram buscar dar aulas para poder... então, assim, você fala assim, o professor foi dar aula, o professor que não dá certo na sua área vai dar aula, né? Não é exatamente isso, mas a gente precisa viver. Então, também tem essa questão, não imaginava essa desigualdade, muito embora isso que a Fernanda falou é real. Assim, uma coisa estamos numa crise por conta da estrutura e do problema sanitário da pandemia. Agora, que esse governo, desde o começo, demonstrou que não tinha nenhum apego à cultura, é fato, né? Então, assim, aquilo que o Paulo Freire falava, né? A crise na educação, ela não é uma crise, é um projeto. Essa questão também da cultura, também acho que é o projeto de desmantelamento da cultura no Brasil. Não vejo como um problema só da pandemia, vejo como uma política de desmantelamento. Né? Quando a gente fala não existe política, não, existe uma política para desmantelar aquilo que não é, o que não se quer, que se chama de esquerdismo, sei lá mais o que pode ser, né? Ô, Franklin, eu quero te ouvir, você que trouxe essa discussão do futuro dos professores, com agora o home office, né? Como fica essa grande categoria, esses professores que não dão aula em escola pública, mas dão aula em escola particular, enfim, na universidade, como você. Mas antes eu quero só dar uma informação rápida, antes de passar para você. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, Observatório Três Setor, no Facebook, facebook.com/Observatório Três Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá também você encontra lives, entrevistas e quadros do Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Franklin, esse inconformismo pode gerar o quê em relação ao futuro dos professores do nosso país? Olha, Joel, acho que os professores têm que se organizar, né? Acho que todos os trabalhadores têm que organizar para garantir o seu espaço, né? E eu não vejo problema em que profissionais conciliem a sua área de atuação com a docência, né? Eu acho que não é porque não deu certo, não. Ao contrário, essa pessoa tem uma experiência muito grande, essa pessoa tem um trabalho desenvolvido e ele pode muito bem passar essa experiência, esse conhecimento todo acumulado na sua área de atuação para os novos profissionais, né? Possivelmente, esse profissional tenha que passar por algum treinamento, algum conhecimento, alguma habilitação na parte didática, pedagógica, para ele poder passar essas informações que ele adquiriu na sua área de trabalho, né? Isso às vezes é necessário, né? Isso não é inato às pessoas, isso é um conhecimento que se adquire para ele passar para o alunado, né? Agora, do ponto de vista do professor, aquele que não tem uma profissão, digamos assim, não tem uma outra profissão e a docência, a profissão dele é a docência, né? Ele tem que pensar muito nesse profissional, que ele estudou, ele investiu anos da sua vida para a docência. Ele não tem uma outra atividade, não é como um advogado, um jornalista, um músico, que ele tem essa sua atividade e também a docência. A docência é uma atividade dentro da sua profissão. Não, ele estudou história, ele estudou geografia, matemática, língua portuguesa e essa é a essência da sua profissão, a docência, né? Para essas pessoas, o que eu digo, Joel, a saída para essa situação, aliás, para tudo nesse país, né? A saída está em se organizar. Em se organizar nas suas associações de classe, nas suas associações em ONGs, enfim, que procurem um espaço para tentar reivindicar o seu espaço na sociedade. Tá? Isso que é fundamental. O problema de hoje é que nós estamos vivendo uma pandemia, e essa pandemia, às vezes, limita o quê? A saída às ruas, a rua que dá a pressão.
né? Você indo para a rua, você reivindicando o seu espaço, claro, de uma forma civilizada, né? Não alimentado pelo gabinete do ódio, né? Isso é o que pode tentar botar este país num outro patamar, né? Não que era uma maravilha antes da pandemia, não era não, hein? Não era, né? Claro, antes, não, era terrível, só que piorou muito, além dessa questão de nós temos que ficar limitados, e está certo, né? Temos que dar essa limitação com relação à pandemia, temos que nos proteger. Quem deveria estar fazendo a sua lição de casa, né? Já que estamos no tema de educação, né? Fazer a sua lição de casa, que seria evitar aglomeração, investir em vacina e tudo mais, não está fazendo. Então a gente está nesse buraco que a gente está vivendo. E, Joel, se você me permite, tá certo? Peço desculpas que me alonguei um pouquinho na resposta, mas eu queria colocar uma questão que acho que é importante, até para a gente tentar apontar para um caminho melhor, né? Tanto para a Alessandra como para a Fernanda, com relação às políticas públicas, né? A pandemia vai passar, ela não vai ser eterna, talvez demore, mas ela vai passar. E eu queria colocar para elas debaterem. Falando em política pública, o que pode ser feito em termos de política pública pós-pandemia com relação a esse novo formato do ensino que é a distância? Olha, antes que elas respondam, eu tenho uma informação importante aqui. Lá no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou no mês passado um projeto de lei, o 5595/2020, de 2020, determinando que as aulas presenciais de ensino básico e superior são serviços essenciais durante a pandemia da Covid-19. Com a decisão, colégios e faculdades públicos e privados podem voltar às atividades presenciais em todo o Brasil. O texto prevê que só poderá haver suspensão das aulas caso não haja condições sanitárias nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios. Os deputados vetaram um destaque que condicionava o retorno à vacinação dos profissionais de educação da saúde. Quando você imagina que a lei é uma boa notícia, não tem vacinação para os professores voltarem. Essa lei, Joel, tem um cavalo de Troia. Essa lei tem um cavalo de Troia, que vai direto à questão do ensino, né? Ao controle ideológico do ensino, a escola sem partido. Aí tem um cavalo de Troia aí no meio, que as pessoas não se perceberam, acham ótimo, tá, mas não, tem um cavalo de Troia, a gente precisa tomar cuidado com isso, e acho que tanto a Alessandra quanto a Fernanda podem debater essa questão. Vamos lá então, Alessandra. Antes até de responder, eu vou falar uma coisinha, esse lance dos professores que me atinge diretamente, assim, porque eu também sou professora, e eu acho que nessa reflexão que a gente vai ter que buscar uma outra legislação que dê conta dessa nova realidade do trabalho. A gente está vendo um novo trabalho. Então, quando o Franklin fala de se organizar, eu acho fundamental, inclusive, para a gente pensar o que a gente poderia fazer. Por exemplo, a gente vai lá, grava uma vez a aula e depois essa aula pode ser replicada. Cada vez que ela fosse replicada, a gente poderia ter no nosso contrato de trabalho que a gente deveria ganhar alguma coisa sobre ela. Sim. Direitos autorais, igual música. Exatamente. Então, eu trabalho no ensino à distância, meu contrato é um contrato de direitos autorais. Então, a minha sessão, quanto eu ganho, quanto eu não ganho. Então, eu acho que a gente vai ter que pensar nisso. Se existe uma nova realidade, uma nova relação, né, de trabalho, a gente vai ter vai ter que pensar. Então, a gente não vai poder pensar só numa nova realidade usando os paradigmas anteriores que a gente tinha do direito do trabalho. A gente vai ter que renovar isso. E aí eu acho que, claro, que a reflexão coletiva ela é fundamental. Sobre as políticas públicas, né? O que a gente faz para o próximo período? Eu acho que ajudar os professores a encontrarem esse caminho, se adaptarem, a pensarem esse profissional que é só, né? Que é pensar como fazer isso da melhor forma possível. E prestar muita atenção, porque a gente pega, por exemplo, a experiência do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo, ele deu um tablet, um chip para os alunos, ele criou junto com a Univesp uma série de programas para a educação. Então, a gente não pode virar e dizer, por exemplo, eu tenho a experiência o caso do Estado de São Paulo. Virar para o governador do Estado de São Paulo e falar, não fez nada, ele fez. Só que é extremamente insuficiente e tecnologicamente terrível. Então, assim, tablets que não funcionam. Então, assim, precisa parar de olhar para a população que é pobre e que depende do ensino público
e dar sempre as piores coisas, sabe? Essa lógica elitista, ela precisa ser mudada na hora que a gente vai fazer a formulação de políticas públicas, entender as pessoas como cidadãs de fato e merecedoras do mais importante nível tecnológico que existe. Então, ninguém precisa ter iPhone, né? Mas ninguém precisa ficar usando um tablet que simplesmente não tem condição de veicular aquela aula que o professor gravou. E os professores do Estado de São Paulo trabalharam bastante. Então, me incomoda muito quando alguém diz, outro dia eu fui ao médico e ela falou, nossa, mas não está em pandemia? Você não está mais sossegada? A médica falando para mim, eu falo, Aí, Joel. Exatamente, eu ia interromper a Alessandra, eu quero te ouvir rapidamente, Fernanda, porque eu tenho e eu preciso fechar o programa. Vamos em frente. Assim, a única coisa que eu tenho que somar com essa questão das políticas públicas, que eu acho que a questão da formação técnica também eu acho muito importante, né? A gente reciclar esses professores, dando para eles os subsídios de entendimento técnico mesmo, né? Eu vejo que eu tenho filhos adolescentes, eles sabem mexer em tantas ferramentas, em tantas coisas que são tão fáceis e que ajudam tanto você a se comunicar digitalmente. Então, eu acho que a gente deveria pensar, primeiramente, isso que a Alessandra falou, no acesso de qualidade. Esse é o nosso pensamento, inclusive, aqui no LAR, é por isso que a gente contrata bons professores, paga caro, e nossos projetos são caros para a gente conseguir dar esse acesso, esse serviço de qualidade, porque realmente todo mundo é igual e todo mundo merece isso, né? Mas pensar também nessa questão que vai além da aula, né? Que essa nova realidade exige um profissional tecnicamente preparado também, né? E de uma forma, assim, constante, porque a tecnologia é uma coisa muito ativa. O tempo inteiro está surgindo coisas novas, aparecendo coisas novas. Então, pensar em como que a gente poderia fazer esse treinamento técnico dos professores constante para que eles consigam acompanhar essa evolução tecnológica. Então, eu acho que esses são os dois pontos que eu gostaria de abordar. Muito bem, estamos no final do programa. Eu queria deixar 1 minuto para cada entrevistada nossa, agradecendo a entrevista da Alessandra e da Fernanda. Só para registrar aqui, 7 em cada 10 universitários brasileiros declararam que a pandemia impactou na saúde mental. O maior registrado em 28 países analisados. Essa pesquisa aponta que 87% desses estudantes houve um aumento de estresse e ansiedade, sendo que 17% declararam ter pensamentos suicidas. Contudo, apenas 21% buscaram ajuda. Já uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, que investiga a saúde mental dos jovens na pandemia, identificou sintomas de ansiedade ou depressão em 27% das 7 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Nós não abordamos isso, mas eu queria deixar essa informação, que o impacto psicológico, não só nos estudantes, né? Nos jornalistas, nas professoras, em todos nós, né? O impacto da pandemia realmente nos deixou fragilizados emocionalmente. Para fechar o programa, eu gostaria de deixar um espaço de 1 minuto para cada uma das nossas convidadas, registrar o que de mais importante elas querem falar de tudo que nós escutamos. Nós não esgotamos o assunto aqui, fizemos apenas um recorte, mas antes, Franklin, fechando a tua chamada final do programa. Minha manchete sintetizando o que tudo foi discutido aqui, fiquemos atentos, o mundo tecnológico nem tudo é tão cor-de-rosa como é pintado. Professores, segundo Frank, devem ficar atentos na pandemia e na pós-pandemia. E aproveitando a observação da Fernanda, se reciclando cada vez mais para poder enfrentar um novo mundo que vai surgir aí. 1 minuto para você, Alessandra, para fechar o programa. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado? Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo tema. Acho que é um tema que precisa ser realmente discutido, a gente não esgotou. Há muito que ser falado sobre isso, né? Então, é isso. Estamos no momento de transição e todo momento de transição gera uma série de situações para a gente refletir. E a melhor saída nesse momento que a gente vive, no momento de de um ódio, né? Uma ódio à ignorância, do achismo, eu acho que a reflexão honesta, sincera, baseadas em dados científicos e nos princípios, né? Os princípios que regem a questão dos direitos humanos é fundamental para a gente conseguir passar por essa e sairmos melhores, mais fortes e mais humanos do que no momento em que entramos. Numa frase, nesse ambiente que nós vivemos, de polarização, de ódio, qual é o seu maior medo?
O meu maior medo é a ignorância. Fernanda, suas conclusões finais, que mais importante você gostaria de deixar registrado? Olha, eu agradeço muito a participação, poder estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho, trazendo também um pouquinho da realidade do dia a dia do lar, né, que é uma organização social que presta serviço para o Estado, que está junto com o Estado aí por um mundo melhor. E eu acho que assim, a grande mensagem disso tudo é que eu queria trazer essa última fala da Alessandra, que eu acho que tem muito a ver com o que o lar faz, é que somos todos iguais. Isso pode parecer um pouco mais do mesmo, mas é a mais pura realidade. Quando você chega numa pandemia e que você tem uma situação tão diferente para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social do que para crianças e adolescentes que têm uma qualidade, uma questão social mais equilibrada, isso é muito triste. Então, se a gente puder olhar para os nossos jovens e pensar de que todos somos iguais e que todos merecem as mesmas oportunidades, eu acho que é isso que eu gostaria de chamar mais a atenção desse nosso bate-papo todo. Como que a gente pode trabalhar para trazer oportunidades iguais para todos? Porque eu acho que todos merecem. E se você não tem oportunidade, você não pode ser julgado pelos seus atos, né? Você tem que ter a oportunidade de conseguir fazer suas escolhas. Então, a minha mensagem é essa, que a gente consiga dar oportunidades iguais. Falando de oportunidades iguais, numa frase, o seu maior sonho nesse momento? Ai, meu Deus do céu. Que isso passe logo, né? Que a gente consiga voltar para o nosso campus. Porque apesar de toda essa questão digital, eu acho que esse ponto da saúde mental, o campus ajuda muito. O convívio, a troca, o olho no olho, você conseguir estar próximo de quem você gosta, e isso soma muito no momento do aprendizado. Então, que a gente possa estar junto logo. Esse é meu maior sonho. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Alessandra Lopes, professora de História. A Fernanda Lancelotti, que é presidente da ONG Lar da Bênção Divina. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.